pessoal, beleza? Tudo certo? Bom, a gente está trazendo esse vídeo aqui sobre o Ceph para detalhar um pouquinho mais essa solução, como é que ela funciona junto com o Proxmox. O Ceph ele é uma espécie de storage a nível de rede que trabalha em cima dos nossos servidores físicos, dos nossos nós, né? E, bom, nesse canal, no canal da TecnoApp, já existe um vídeo sobre instalação e configuração inicial do Ceph. Ele está disponível aí e a nossa ideia nesse vídeo aqui é aprofundar um pouquinho mais e mostrar, por exemplo, qual o procedimento caso a gente tenha um problema no disco ou caso a gente queira remover um dos discos do cluster do Ceph, e mostrar algumas funcionalidades mais básicas também, como snapshot, migração da máquina virtual utilizando que está hospedada nesse cluster do tipo Ceph, né? E também o que acontece, por exemplo, se a gente tiver um problema num dos nós do nosso cluster Ceph, tá? Para isso eu tenho então aqui um ambiente com 4 máquinas físicas, né? E 4 máquinas físicas, 3 delas com o Ceph instalado e configurado, né? E uma quarta máquina que vai ser só um nó para virtualização. Vou detalhar para vocês agora, tá? Só destacando que essa é uma aula complementar, né, a aula de instalação e configuração de Ceph que a gente fez há algum tempo atrás. Vou botar em algum lugar no vídeo um link para essa aula. Aquela aula de configuração e instalação inicial do Ceph, ela foi feita no Ceph, no Proxmox, na versão 5, tá? A gente está eu estou gravando essa aula na versão 6.2, que é a última versão que a gente tem nessa data do Proxmox disponível. Para quem não conhece Proxmox, essa não é uma aula de introdução a Proxmox, né? Mas assim, só para dar um panorama geral, Proxmox é uma ferramenta de gerenciamento de máquinas virtuais, né? Gerenciamento de um ambiente virtual completo. Ela é uma, vamos dizer assim, concorrente de, por exemplo, do Citrix, da VMware, do Hyper-V, né? E ela trabalha em cima do KVM, que é uma solução de virtualização Linux, open source, né? E a Proxmox é open source. Então, esse produto aqui ele é livre, ele é gratuito, a gente pode baixar, fazer a instalação dos nossos servidores físicos, né? E utilizar eles de maneira gratuita. A Proxmox também tem uma versão paga, né? Na verdade, uma espécie de assinatura de suporte pago, né? Mas isso não é obrigatório para a utilização do produto. E não existe uma redução de funcionalidades, né? Se tu utiliza uma versão paga e uma versão e a versão gratuita, no caso, a gente tem acesso a todas as funcionalidades. Isso é bem legal. E como eu disse, o Proxmox ele é um ambiente de virtualização completo. Então, tu pode ter máquinas virtuais, tu também pode utilizar containers, e tu também pode utilizar para armazenar esses containers, essas máquinas virtuais, vários tipos de storages, né? Tu tem os storages clássicos, que é storage de rede, storages locais, que são discos nos próprios servidores físicos, né? Alguns outros storages de rede mais simples, como NFS, compartilhamento Windows. E tu também tem um storage que eu considero uma das ferramentas mais avançadas que a gente tem de armazenamento de discos virtuais, né, de storages, que é o Ceph, tá? O Ceph ele entra nesse mundo da hiperconvergência, né? E o Ceph ele não é uma ferramenta da Proxmox, então a Proxmox ela embutiu o Ceph dentro do produto dela, facilitando a configuração e o gerenciamento. O Ceph é utilizado em vários ambientes, a Red Hat investe bastante no Ceph. Algumas ferramentas de gerenciamento de nuvem utilizam o Ceph também para armazenamento de objetos, tá? Qual o foco aqui dessa aula e principalmente o foco do Ceph pro Proxmox, tá? É para armazenamento de discos virtuais. Para isso que a gente vai utilizar ele, é para isso que a gente está utilizando ele, tá? Explicando o meu ambiente aqui, eu tenho então 4 servidores físicos, né, com o Proxmox instalados, e 3 deles eu tenho a configuração do Ceph, tá? Então, 3 desses servidores físicos, cada um desses 3 eu tenho 2 discos rígidos
dois HDs espetados além do sistema operacional, dois HDs dedicados só para a utilização do Ceph, tá? Naquele primeiro vídeo que eu comentei, enfim, né, que é sobre a instalação do Ceph e tal, na versão 5, lá eu faço uma introdução mais profunda do Ceph, tá? Mas assim, de forma bem resumida, o Ceph é como se fosse assim, a gente pode resumir assim como uma RAID de rede, tá? Então, por exemplo, nesse servidor aqui eu tenho dois discos rígidos, né? Nesse outro servidor eu tenho dois discos e nesse outro servidor eu tenho mais dois discos. Então, esses 6 discos, eles ficam se sincronizando o tempo inteiro pela rede, tá? Então eu tenho uma rede dedicada para a utilização do Ceph nesse meu cluster aqui Proxmox. O importante é que essa rede, o ideal é que ela seja de no mínimo 10 gigabit, tá? E, bom, vou mostrar na prática então a utilização do Ceph aqui, né? Por exemplo, um desses meus nós, tá? Um desses meus servidores Proxmox, eu já tenho uma máquina virtual rodando, tá? Na verdade aqui eu tenho um container. Deixa eu pegar um que tem uma máquina virtual. Esse aqui, ó. Então o meu servidor PV-Ceph3b, ele tem uma máquina virtual Ubuntu rodando, tá vendo? E o que eu vou fazer agora? Bom, essa máquina virtual Ubuntu que está ligada, tá iniciada normalmente, o disco virtual dela está hospedado sobre o meu storage Ceph, tá? Então, como eu estou utilizando o storage Ceph, eu posso migrar essa minha máquina virtual ligada, ou seja, online, para qualquer nó do meu cluster Proxmox aqui, tá? Então, se eu quero jogar ela lá para o meu servidor PV-Ceph01, é só eu clicar aqui em migrar, digo qual é o meu nó que eu quero ir, para onde que eu quero que ela vá, e clique em migrar e ela vai fazer essa migração. Então, de maneira online, né, com a máquina virtual ligada, então sem causar indisponibilidade na máquina virtual, ele já jogou ela lá para o meu nó PV-Ceph01, que é onde eu mandei ela e ela está ligada aqui, tá? Como que isso é possível? Tá? Porque ela está utilizando o Ceph como armazenamento de discos, tá? Então essa minha máquina virtual, ela está alocada nos meus 3 servidores aqui na configuração de Ceph que eu utilizo nos meus 3 servidores aqui, tá? Esse meu quarto servidor, eu também tenho uma máquina virtual, é uma máquina virtual Windows que eu criei aqui para teste também. É uma 2019 que eu instalei um trial para fazer esse projeto, né? Esse projeto piloto. E ele também está armazenado no meu storage do tipo Ceph, tá? Isso faz com que eu também possa migrar essa minha máquina virtual para os outros nós, sem problema nenhum, tá? E além disso, ele tem todas as características, por exemplo, de possibilidade de fazer snapshot, assim como vários storages permitem, né? Então a gente pode fazer um snapshot dessa minha máquina virtual. Vou botar aqui snap test. Vou criar o snapshot. Então eu consigo fazer snapshot utilizando o Ceph, tá? Outra funcionalidade bem bacana do Ceph é a seguinte, ó. Vou clicar aqui no Storage Ceph e vou em conteúdo. Então aqui ele vai mostrar tudo que eu tenho nele, tá? Aqui se vocês somarem vai dar mais de 100 GB, né? 60, 70, 80, 90, 100, então vai dar um pouquinho mais de 100 GB. Então 100 GB de discos, né? Aqui cada um é um disco virtual que eu tenho alocado a uma máquina virtual. Então eu tenho um total de 100 GB alocado, tá? Mas se eu for olhar aqui no Ceph quanto que eu tenho ocupado 20 GB, tá? Então não é porque, um pouco menos de 20 GB, né? Não é porque eu tenho, não é porque minhas máquinas virtuais elas têm reservadas para elas uma totalidade que chega a 100 GB, que o meu Ceph vai automaticamente ocupar esse 100 GB. Não, isso não acontece. O Ceph ele é inteligente a ponto de ocupar o espaço somente no que tiver efetivamente dados, tá? Então eu posso ter um disco de 100 GB e só ter 10 GB de dados realmente dentro daquele meu disco virtual. Lá no Ceph eu só vou ocupar aqueles 10 GB,
Tá? Esse é o que algumas pessoas chamam de Team Provision e tal. São umas características aí bem interessantes do Ceph, né? Assim como Snapshot, enfim. Bom, a migração a gente já fez ali um teste, vocês viram que funciona bem, né? A interface de administração do Ceph, a gente clica em qualquer um dos nós aqui Ceph, né? A gente vai aqui no nosso menuzinho Ceph, e a gente tem primeiro um status do nosso cluster Ceph, tá? Depois a gente tem aqui um detalhamento desse status aqui, dizendo, bem, eu tenho 6 discos aqui online, tudo ok, tudo funcionando. Tá? E eu tenho também aqui um gráfico de performance, tá? E aí o Ceph, para a performance do Ceph ser adequado, eu já comentei que a gente precisa de uma rede de 10 gigabit, é o recomendável, e discos rápidos. Tá? Então, esses 2 discos que eu tenho aqui espetados em cada uma das máquinas são discos rápidos. O ideal é disco SSD, esse tipo de coisa, para a gente ter uma performance adequada na utilização do Ceph. Tá? Principalmente aí a grande utilização da rede Ceph, ela se dá quando a gente tem um problema em um dos discos. Isso a gente vai simular aqui em seguidinha. Tá? Então, só para deixar bem claro e reforçar essa situação aqui, que eu tenho, por exemplo, 3 servidores meus que tem o Ceph e tem o cluster Ceph, tá? Mas eles, além do Ceph, também podem virtualizar máquinas, tá? Assim como o exemplo aqui na minha Ubuntu Server, aqui, minha máquina virtual Ubuntu Server, que está sendo virtualizada dentro de um dos meus servidores Proxmox, que também tem a função de Ceph, tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter aqui é a questão de processamento, memória, enfim, recursos da máquina, porque o Ceph ele também ocupa recursos da máquina, principalmente memória, processamento e os IOPS para gravação de disco, tá? Mas eu também tenho aqui um nó específico que eu não tenho o Ceph instalado, tanto que ele diz ali que ele não tem o Ceph instalado, mas que eu posso virtualizar minhas máquinas nele e utilizar o Ceph que está nesse meu cluster como uma espécie de cliente, tá? Então, o que eu considero assim um mundo ideal? Tá? Eu considero um mundo ideal a gente ter um grande cluster Proxmox em que a gente tenha alguns servidores físicos que a gente pode chamar de nós, né? Alguns nós com o Ceph instalado, com a função de Ceph, né? Com essa função desse cluster Ceph, e outros nós com a função de virtualização. Tá? Isso não é uma obrigatoriedade, mas isso pode ser pensado no momento em que a gente estrutura um projeto. Por quê? Porque aí o desempenho do Ceph, os recursos que o Ceph ocupa, eles não vão comprometer o desempenho das nossas máquinas virtuais. Então é uma dica aí que eu dou. Claro que se tu tem uma máquina, um servidor muito bom, com recursos sobrando, nada impede que tu tenha máquinas virtuais rodando junto com o recurso do cluster Ceph. Tá? Bom, agora a gente vai para a prática e a gente vai desabilitar um disco, né, remover esse disco e colocar um novo disco no ar. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá então, né? Como eu prometi, ia ter a gente tem essa primeira parte que é uma parte introdutória e tal, né, de conceitos, que é bem importante para a gente entender o funcionamento do serviço. A gente fez a migração da máquina virtual e tudo ali online para mostrar que o Ceph realmente funciona, né? E agora a gente vai para o nosso dia a dia, né? Então, como eu expliquei ali, eu tenho 3 nós, né, que utilizam o Ceph, que são responsáveis pelo cluster Ceph. Eu vou pegar aqui como exemplo, tá, o terceiro nó. Tá? Então vamos imaginar que o meu terceiro servidor, que ele tem 2 discos físicos, tá? Dedicados para a utilização do Ceph, para gravar, enfim, as informações do storage Ceph, que um desses discos ele apresentou problema, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos dizer assim, que ele ainda não apresentou problema, tá? Mas que existe um predicativo a falha, ou seja, que daqui a pouco ele vai apresentar problema. Identifiquei isso nos meus monitoramentos, enfim, e eu vou ter que sacar esse disco do meu servidor. Como é que e aí depois eu vou ter que colocar um outro disco, tá? Então como é que eu faço aqui? Eu estou falando tudo isso porque o disco está ok, então ele não está com problema, é diferente de uma situação em que eu tenho um disco com problema, tá? Se eu tenho um disco com problema aqui, o que acontece? Aí ele
Enfim, é praticamente o mesmo procedimento que a gente vai fazer aqui, tá? Que vai ser, enfim, vocês vão identificar ali, tá? Se eu tiver um disco com problema também, eu só removo, enfim, o disco e sigo o baile. Tá, mas nesse caso aqui a gente vai fazer o processo completo, que a gente vai tirar o disco do nosso cluster Ceph de uma maneira da maneira mais indicada possível, vamos falar assim, né? Então tá, então a primeira situação é identificar o disco, né? Ah, bem, eu tenho o meu disco aqui, né? Primeira coisa, eu tenho que identificar que disco físico é esse OSD5, tá? Aqui assim, cada servidor, cada OSD é um daemon, é um programa que fica rodando no meu servidor, né, e que é responsável pela gravação no disco físico, tá? Então aqui, como eu tenho dois discos físicos, eu tenho dois, nesse meu servidor PVCF3, eu tenho dois daemons OSD, né? Eu tenho OSD.5, OSD.4, cada um é responsável pela gravação e utilização de um disco no meu Ceph, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar que disco que é que eu vou remover, né? Então eu conecto, por exemplo, por SSH no meu servidor, pode ser em qualquer servidor do meu storage, tá? Que tenha o Ceph, ou seja, pode ser no servidor 1, 2 ou 3, tá? E aí eu vou dar esse comando aqui, ó, ceph device ls, que ele vai mostrar todos os meus dispositivos, todos os meus OSDs, e vai dizer em qual servidor ele está instalado e qual o nome, enfim, o dispositivo no servidor. Tá? No nosso caso aqui, ó, a gente está falando do servidor Ceph 3B. Tá? Aí o meu Ceph 3B eu tenho dois discos, o SDC e o SDB. Tá? Então eu vou remover o SDC. Tá? O SDC, que é o segundo disco conectado no meu servidor, e quem é responsável por ele é o OSD4. Então eu vou parar aqui, o OSD4. Então é esse cara aqui que a gente vai remover do nosso servidor, tá? Então a primeira coisa que eu faço é dar um Alt, ou seja, eu tiro ele do meu cluster Ceph, tá? Bom, depois que eu fiz isso, se a gente der uma olhada aqui no nosso monitoramento Ceph, a gente vai ver que ele tá ok, tá? Mas a gente tem um disco fora aqui, ó. E aí a gente tem um percentual de dados que estão sendo sincronizados, tá? Para ele, ó, ele está fazendo um rebalanceamento do cluster, tá? Porque ele não pode mais contar com aquele nó, tá vendo? Então ele já está fazendo isso aqui de maneira automática para a gente. Não é que ele não pode mais contar com aquele nó, não. O nó, que é o servidor, está disponível. Só um dos discos daquele servidor é que ele não pode mais contar. Ele está fazendo todo o trabalho de remanejamento, remapeamento dos nossos dados, tá? Ele vai finalizar aqui. Enquanto isso, ele tem um percentual aqui, ó. Quanto tempo ele está dizendo aqui? Quanto tempo ele vai demorar para ele fazer todo o remanejamento desses dados, tá? Lembrando assim, ó, que de repente tu pode estar pensando, tá, ok, eu estou tirando ele, então ele está fazendo todo o trabalho, mas se eu tivesse problema no disco, bom, não tem problema, tá? Mesmo se tu tivesse um problema catastrófico nesse disco, esse disco deu problema, não tem como recuperar, não tem problema. Tu pode vir aqui e aí tu seguir os passos a partir daqui, tá? Que é o que? Que é tu parar o daemon, né? Tu parar o programa desse disco e remover ele, tá? Ele também vai remover ele sem problemas, e os dados eles vão estar distribuídos nos outros, automaticamente os dados vão estar distribuídos nos outros discos, tá? E quem garante isso é o algoritmo Crush, que é o nome do algoritmo que roda junto ao Ceph, né? O Ceph utiliza desse algoritmo para garantir a integridade dos dados. Então os dados nunca vão estar no mesmo disco, né? Ele vai ter sempre cópia em outros discos, em outros nós, para se a gente tiver problema no disco ou se a gente tiver problema no nó, a gente ter sempre os dados replicados, né? A gente não tem nenhum problema com isso. Lembrando que eu tenho aqui minhas máquinas virtuais, ó, e as minhas máquinas, deixa eu pegar minha máquina virtual mesmo aqui, Ubuntu Server, por exemplo, ela continua respondendo aqui sem problemas, ó. Então, tá aqui ela, deixa eu botar console aqui. Ela continua respondendo sem problema. Então, eu tirei um disco do meu storage, mas isso não teve influência nenhuma
na minha máquina virtual. Ó, tá? Minhas máquinas virtuais que estão trabalhando em cima daquele storage, elas continuam respondendo. Então voltando aqui no meu Ceph, ó, agora ele já disse que está ok, está ativo, está limpo, e que ele tem 5 discos ok e um fora. Tá? O próximo passo então é o que? Bom, é eu parar o daemon aqui no meu disco que eu quero tirar. Então eu clico em stop, parou o daemon, e agora eu posso, bem, se eu quero já limpar esse disco, destruir os dados desse disco, para evitar que alguém venha talvez a resgatar essas informações, talvez sejam confidenciais e tal, eu venho aqui em More e eu dou um Destroy. E eu posso limpar os discos. Limpar o disco, né? Esse disco eu estou retirando de maneira segura, vamos falar assim. Tá? Ok. Tá? Lembrando que se eu tivesse um problema físico num dos discos e eu não tivesse a possibilidade de sacar ele da maneira mais tranquila possível, vamos dizer assim, eu também poderia dar um stop e retirar esse disco, e o meu cluster Ceph ele ia fazer essa sincronização toda sem problema nenhum. Tá? Vamos dar uma olhada aqui de novo no nosso Ceph. Ele está todo ok, ele está agora só fazendo uma última sincronização. Tá? Só alguns segundos ele termina de sincronizar, porque ele entende que esse cluster vai ter somente 5 discos, não mais vai ter 6, ou seja, não vai ter mais espera. Esse cluster agora tem 5 discos, está ok. Tá? E agora, só para confirmar aqui, ó, nossa máquina virtual ela continua rodando sem problemas. Tá? Então se eu estivesse fazendo algum procedimento nela ali, ela ia estar funcionando. Tá? E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou sacar fisicamente esse disco do meu terceiro nó, do meu nó aqui que eu retirei. Ó. Então a gente pode dar de novo esse comando aqui, ó, ceph device ls, e a gente vê que o meu disco SDC ele não aparece mais aqui, ó, no meu Ceph3b, que é o meu servidor, né, com o nome Ceph3b, ele já não tem um disco C. Tá? Então eu vou retirar fisicamente esse disco C, vou colocar um outro disco e vou acrescentar esse novo disco no Ceph. É isso que eu vou fazer agora. Vou dar uma pausa no vídeo para retirar ele aqui. Removi, né, o disco do meu servidor Ceph03b, né? Fui lá, removi ele, adicionei um novo disco, que é esse disco 3 aqui. E aí o que eu quero fazer? Eu quero agora incluir esse novo disco, que também é de 70 GB. Eu também quero incluir esse disco no meu cluster Ceph. Então eu vou lá, né, no meu Ceph, eu vou em OSDs, vou aqui no meu servidor 03b, né? Enquanto isso, todas as minhas máquinas virtuais estão funcionando, enfim, como eu falei antes ali, né? Sem problema nenhum. Eu vou criar um novo ASD e eu vou dizer que esse novo SDC, né, que representa um novo disco que eu adicionei no servidor, aí vamos dizer assim, um disco ok, um disco sem falha, alguma coisa assim, e eu vou dar um create nele, eu vou criar ele. Então ele tá, vamos detalhar aqui, ver se tem alguma coisa assim. Bom, criou ele, já também adicionou ele como OSD4, que era o mesmo do anterior, e tá ok. Já está disponível, tá? Se a gente vem aqui no Ceph, a gente vai ver que ele está reorganizando os dados dentro do nosso cluster Ceph, tá? Que é o nosso storage. E aqui eu tenho, enfim, quanto tempo aqui ele e qual o percentual de rebalanceamento dele, tá? Se eu der o comando, eu vou montar um comando aqui de rede, deixa eu ver, ddr show, ou não, if top menos interface, aí a rede do Ceph, menos npp m54g. Vamos ver se a gente consegue pegar os dados aqui sendo enviados, ó. Tá, então aqui a princípio já está praticamente finalizando o balanceamento. Aqui nesse balanceamento, em algumas situações a gente tem um consumo grande de rede, tá? Chegando a 2, 3, 4 GB. Claro que depende, né? Depende muito da quantidade de dados que tu tem, enfim. É por isso que
que é importante ter uma rede de 10 gigabit, tá? Mas aqui ele está então fazendo esse balanceamento, tá? E depois que ele acabar o balanceamento, ele já vai mostrar aqui como o status ok, tá? Enquanto tudo isso aqui ocorre, esse rebalanceamento todo, a gente tem um pouco de decréscimo de performance no nosso storage, mas a gente tem as nossas máquinas virtuais aqui funcionando normal. Inclusive eu posso migrar minhas máquinas virtuais, tá? Então vou voltar lá o meu Ubuntu server, quero voltar ele lá para o meu Nó 3, tá? Então eu estou migrando ele de forma online para o meu Nó 3. A grande vantagem disso tudo que a gente tem é que a gente não teria o custo de um storage de rede para fazer isso. Então tudo isso é feito via software, né? Via software, e esse software totalmente integrado com a interface de gerenciamento da Proxmox. Então mesmo com o cluster Ceph fazendo rebalanceamento, eu consigo migrar as máquinas, utilizar as máquinas normalmente, as máquinas virtuais, os containers, né, enfim, Windows, Linux, o que for. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o nosso Ceph. Já está ok, ó. E ele já fez todo o rebalanceamento, tá? Então eu fiz a substituição do disco e funcionou tudo certo, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou remover o disco sem avisar que esse disco que eu vou remover esse disco, ou seja, é como se o disco desse problema mesmo. Daí vamos ver como é que vai ser o procedimento. Vamos lá então, né? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou simular um problema num disco do meu servidor aqui, que é o meu Ceph, o meu servidor aqui chamado PV-Ceph02A, tá? Eu tenho dois discos vinculados ao Ceph nesse servidor e um deles vai dar problema. Então a gente vai ver como fazer essa substituição. Bom, eu falei que eram servidores físicos esses caras aqui, né? Mas na verdade eu montei esse ambiente aqui todo em cima do Google Cloud, tá? Então esses meus servidores todos que a gente está vendo aqui do Proxmox, eles são máquinas, instâncias, né, do Google Cloud aqui. Isso não entra no escopo desse vídeo, né? Mas é para mostrar por que eu estou vindo aqui no Google Cloud e eu vou remover um dos discos do meu servidor aqui. Então eu vou já excluir um dos discos do meu servidor, tá? Removi aqui, salvei. Ele vai fazer essa atualização e já vai dar um erro ali no Ceph pra gente assim que ele atualizar. Ó, ele já disse que ele teve um problema em um OSD, então ele alarmou aqui para nós. Ó, já disse que eu tenho um problema aqui no meu cluster do tipo Ceph, né? Se a gente vier aqui no Ceph, em OSTs a gente vai identificar qual OSD com problema. Então a gente já tem um disco aqui que já está como down, tá? Mas isso não faz com que as minhas máquinas virtuais parem de funcionar, tá? Então aqui, ó, tenho a minha máquina virtual aqui, está funcionando normalmente, tá? Ela não parou de trabalhar porque eu dei um problema num dos discos do meu servidor, tá? Porque o Ceph está trabalhando para manter tudo isso funcionando, tá trabalhando para manter o cluster íntegro, apesar de eu ter um disco com problema, tá? Então ele tem uma degradação, ele está degradado e ele vai permanecer degradado, tá? Até eu avisar para ele o que eu preciso fazer, tá? O que eu vou fazer nesse caso? Bom, como eu não tenho expectativa de repente colocar o disco de novo ali e ele sair funcionando, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dizer que esse disco aqui está efetivamente fora, tá? Que é o meu disco que eu excluí da minha máquina virtual, que é o que fisicamente eu tiraria esse disco da minha máquina, que eu excluí, na verdade, da minha máquina, né? Que se fosse físico ali, eu ia retirar. É como se eu tivesse retirado, tivesse dado um problema no meu disco rígido do meu servidor, tá? Então eu estou dando um alt aqui nele, é isso que eu tenho que fazer. Então ele fica como down aqui, e aí o Ceph já não conta mais com esse disco, tá? E aí o Ceph faz um outro remanejamento, tá? Um outro rebalanceamento agora para não contar mais com aquele disco. Então aqui de novo no meu gráfico de utilização de rede específica, né,
pro Ceph, a gente não tem uma utilização tão grande nesse momento, mas existe um rebalanceamento, tá? Se eu der um htop aqui, vocês vão ver que isso é o meu primeiro nó, tá? É o meu nó que é esse nó aqui, ó, que eu nem estou mexendo nele, tá? Mas como ele é um nó do tipo Ceph, ele está percebendo essas alterações todas e ele vai acabar, enfim, sofrendo com isso, né, entre aspas, porque ele tem que receber os dados que antes estavam no outro disco e agora ele vai receber mais dados, aquele disco problemático. Então todos os nós Ceph são afetados. Tá? Isso eu estou mostrando então o processo Ceph OSD do meu servidor Ceph01, que ele não, enfim, não teve disco removido nem nada, mas ele está ajudando a atualizar essas informações daquele disco perdido que tinha cópia em outros discos. Então existe um consumo de memória para isso, existe um consumo de rede. Enquanto isso, o Ceph está fazendo esse rebalanceamento, tá? Bom, enquanto ele está rebalanceando, para a gente não ficar aqui perdendo tempo, eu vou dar um... eu tenho duas opções, tá? Ou espero ele rebalancear todo, tá? E depois coloco um novo disco, ou eu já venho aqui, eu já removo aquele disco que eu não sei que eu sei que eu não vou utilizar mais ele, tá? Então eu posso vir aqui e remover esse disco, destruir ele. Aí eu não consigo limpar ele porque ele não está mais disponível, né? Ok, foi removido, então esse disco saiu daqui. E agora eu posso adicionar um novo disco na minha mesma máquina, se for o caso, né? E fazer essa criação desse novo disco aqui no Ceph, e ele vai rebalancear o meu cluster, tá? É o que eu vou fazer agora. Fui lá, né, e adicionei um novo disco no meu servidor aqui chamado PV-Ceph02A. Foi adicionado já nele. A gente pode conferir aqui, clicando aqui no servidor e clicando em discos. E a gente vai ver que eu tenho outro disco aqui que está sem utilização, tá? Então eu vou acrescentar ele no meu monitor OSD do Ceph, tá? Aqui é o seguinte, importante até, ó, ele mostrou aqui, fica no histórico, ele diz, olha, eu tive um crash recente num OSD meu, tá? Então o OSD.2, que estava no meu servidor Ceph02A, ele teve problemas. Ele está mostrando que ele teve problemas, mas nesse momento o meu cluster Ceph ele tá ok, está totalmente funcional, trabalhando em cima de 5 discos, tá? Ele deixou como histórico dizendo que eu tive problema, que era aquele problema, enfim, que o meu HD a gente simulou um problema no disco, né? E agora eu vou vir aqui e vou adicionar, né, criar um OSD no meu servidor Ceph02A, que é um novo disco que eu criei, né, um novo disco que eu coloquei lá dentro do meu servidor, e vou adicionar ele ali, tá? Então eu adicionei, daqui a pouco ele vai aparecer, já apareceu aqui, e aí lá no meu cluster Ceph, ó, ele está fazendo o rebalanceamento novamente no meu cluster. Em nenhum desses momentos, em nenhuma dessas falhas, eu tive problema nas minhas máquinas virtuais que rodam, que estão rodando aqui no meu servidor, tá? Então, em nenhum momento eu tive aí uma falha, um problema, alguma coisa que fizesse a inutilização das minhas máquinas virtuais, mesmo elas estando rodando em cima desse cluster que esse storage do tipo Ceph, enfim, que está sofrendo aí com as falhas dos discos, como a gente está simulando agora ali, tá? Então é isso, ele está fazendo a sincronia, vai terminar a sincronia, e a partir de então ele vai estar trabalhando ok, vai estar trabalhando limpo em cima de 6 discos no meu cluster Ceph. As grandes vantagens do Ceph, na utilização do Ceph, é a flexibilidade, por exemplo, em aumentar o tamanho do nosso storage, né? Então, imaginando que eu precise de um espaço maior, de um storage maior, eu posso simplesmente acrescentar novos servidores com novos discos ou mais discos nos mesmos servidores, e o Ceph ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Então, o espaço disponível no Ceph vai crescendo cada vez mais. O espaço disponível para os meus storages, para minhas máquinas virtuais, eles vão crescendo bem mais. Então, e ele vai rebalanceando isso de maneira automática, tá? Então isso é bem legal, assim, é bem importante na utilização do Ceph, essa flexibilidade na adição, né, no aumento da nossa capacidade do nosso storage,
e também na redução da capacidade do nosso storage. Ele é muito flexível nesse aspecto, assim. Tá? E agora a gente vai para a última parte do nosso vídeo, que é, bom, a gente já viu que a gente pode retirar um disco de um dos nossos servidores que estão utilizando o cluster Ceph de forma correta, né, desabilitar ele, depois retirar, ou a gente pode, enfim, ter tido problema num disco físico e a gente ter que retirar ele, né, e aí ele vai alarmar, o nosso Ceph vai alarmar. Isso é uma coisa do dia a dia também, e a gente viu que ele funciona, que ele não dá problema com isso. E agora, bom, eu tenho 3 nós, né? 3 nós com Ceph e um quarto nó aqui que não tem o Ceph, mas está junto no nosso cluster Proxmox. E se eu tiver problema num dos meus nós Ceph, eu consigo recuperar? Como é que vai funcionar os meus dados? Como é que vai funcionar a disponibilidade das minhas máquinas virtuais? É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá, vamos para a parte final do vídeo, né? Que a gente vai ter problema em um dos nossos servidores físicos, um dos nossos nós. Então esse servidor físico aqui, ele tem 2 discos, né? Ele faz parte do storage do storage do Ceph, né? Do cluster de storage do Ceph, e a gente vai simular um problema com ele, tá? Então ele vai ser desligado. Lembrando que ele também, além de fazer parte do cluster Ceph, ele também está rodando uma máquina virtual, que é essa nossa Ubuntu Server aqui 18.04, tá? Então eu quero também que quando ele caia, quando ele tiver esse problema, essa máquina virtual que está rodando no storage Ceph, ela também inicialize em outra máquina por alta disponibilidade, ou seja, por HA. É isso que eu quero fazer. Então, primeira coisa, a gente vai configurar a alta disponibilidade para ele, tá? A gente vem aqui no cluster, HA, a gente vai adicionar e a gente vai dizer que o Ubuntu Server, essa nossa máquina aqui virtual 201, né? Ela faz parte da alta disponibilidade. Teste. Ok. Faz parte, então, ela já está configurada, essa máquina virtual está configurada para alta disponibilidade. Isso significa que quando a gente tiver problema num dos nossos, enfim, em qualquer nó aqui que comprometa essa máquina virtual tem que ser realocada. A gente também vai ver como é que o Ceph vai se comportar quando um dos nós cair, né? Lembrando que ele faz parte de 33% dos dados estão nesse servidor, tá? Porque a gente tem então 3 servidores aqui Ceph, né? E com 2 discos cada um, então 33% dos dados estão nesse servidor aqui. Vamos ver como é que vai ser. Então, a primeira coisa, eu vou desligar esse servidor, tá? Imaginando aí, forçando um erro, alguma coisa assim, eu vou desligar esse servidor, tá? Lembrando que para esse piloto, esse projeto desse vídeo que eu estou gravando, eu criei a estrutura do Proxmox em cima da plataforma da Google Cloud para não precisar ter esses equipamentos todos para fazer esses testes, principalmente a rede de 10 gigabit. Então, por isso eu criei tudo isso no ambiente cloud. Isso é facilitado porque o Proxmox ele permite que tu instale ele em cima de um Debian. A gente pode fazer um vídeo específico sobre isso. E bom, enfim, vamos parar aqui esse cara. Então esse aqui é o meu servidor, é como se eu estivesse desligando ele da tomada agora, tá? Então eu tô parando o meu servidor Ceph03b. Então eu tô simulando um problema. Vamos ver em que momento o nosso Proxmox vai identificar que existe um problema no nosso cluster. O Ceph também vai identificar um problema no nosso cluster. A nossa máquina virtual, o Ubuntu Server, ela vai ter que ser remanejada automaticamente por um outro servidor aqui do nosso cluster, né? Mas a gente tem que continuar funcionando sem problema. Então, tanto a máquina virtual, na verdade, ela vai ser reiniciada em outro nó, mas as outras máquinas virtuais que funcionam em cima do Ceph, elas têm que continuar trabalhando sem problema nenhum, tá? Tá finalizando ali. Ó, que ele já identificou que existe que o nó já não está mais respondendo, tá vendo? Então a gente já tem aqui o PV-Ceph3b
ele já não está mais, porque enfim, caiu, né? Deu problema no servidor, vamos dizer assim, deu problema nesse servidor físico. Aí eu tenho o cluster degradado, tá? Porque eu tenho 33% dos dados comprometidos, ó, que equivale ao meu servidor inteiro, ao meu nó inteiro, tá? Ele vai tentar fazer um rebalanceamento. Então vamos ver aqui como é que está a nossa performance do rebalanceamento. Então o nosso gráfico de consumo de rede aqui, vamos ver como é que está. A princípio está bem tranquilo. Mas ele está fazendo esse rebalanceamento, tá? Ele está disponível ainda, mesmo com o meu nó 3 fora do ar aqui, ó, tá? Aqui vocês estão vendo que ele automaticamente está subindo o meu Ubuntu Server num outro nó, que é o nó 1, porque eu ativei a alta disponibilidade nele. Ele já está inicializando no nó 1 aqui, vamos ver ele já inicializar. E a gente aqui, ó, já está inicializando, então já está ligando ele, né? E vamos ver como é que está o nosso outro servidor ali, ó. Nossa outra máquina virtual que também estava em cima do nosso cluster nosso cluster Ceph. Bom, nossa máquina virtual ali, o Windows, ela continua respondendo, tá? Então, mesmo com um problema num nó inteiro, tá? Eu continuo com as minhas máquinas virtuais que estavam salvando no cluster Ceph respondendo, tá? A máquina virtual que eu tinha alta disponibilidade ativada, ela já inicializou automaticamente, porque ela estava rodando naquele nó, ela já inicializou automaticamente num outro nó, tá? Já está ligada aqui, ó, né? Utilizando então o recurso de alta disponibilidade do Proxmox, tá? Ela já está disponível. O meu container que estava rodando no meu outro nó não foi afetado também, ele estava também utilizando storage Ceph. E eu tenho o meu terceiro nó completamente fora, tá? Então é um recurso, imagine que é um recurso aí que a gente tem gratuito, né, a nível de software, liberado pela Proxmox, junto com que utiliza, enfim, para virtualização KVM, que utiliza para hiperconvergência o Ceph, tá? E, enfim, a gente tem vários recursos muito interessantes, como alta disponibilidade, né, como replicação dos dados aí em tempo real. E se a gente tiver uma estrutura aí de hardware que suporte, a gente tem uma performance interessante do Ceph também, como eu estou mostrando aqui, tá? Então aqui, só para finalizar esse vídeo, a gente tem aqui então o nosso status do nosso cluster, que está ok, falando que tem uma máquina fora, que é aquela máquina que deu problema, né, que caiu, e o nosso Ceph aqui está alertando, enfim, dando um alerta. Deixa eu pegar aqui, porque eu estava no nó 4, e o nó 4 não tem o Ceph instalado. Então vamos para o nó 1. Ó, a gente tem ataque com Ceph, né? E por que ele está vermelho? Tá? Ele está vermelho porque ele precisa no mínimo 3 nós para funcionar de maneira adequada, tá? Para ele ter 3 replicações. Cada dado tem que estar replicado 3 vezes. Tá? E aqui, como a gente está vendo, um dos nossos nós do Ceph ele está fora, então ele está trabalhando em 2 nós. Somente o que não é o mais aconselhável, tá? Então, mas de qualquer maneira, ele continuou provendo acesso para as nossas máquinas virtuais que estão trabalhando nele. Ele só está alertando que ele não vai conseguir fazer a replicação da maneira como ele quer, que é no mínimo 3 replicações de dados, tá? A solução aqui seria, bom, esse meu servidor aqui, ele caiu fora, não volta mais? Não. Então não tem o que fazer, então eu vou remover esse servidor da minha configuração, tanto do Ceph como do cluster, tá? E vou criar um novo servidor, instalar uma nova máquina para assumir a função então de um nó, né, do meu cluster Ceph e também um nó do meu cluster Proxmox. Beleza? Então é isso, o objetivo desse vídeo era esse, né, era mostrar funcionando o Ceph, as questões de disco ali, de remoção e edição de disco e como ele funciona com alta disponibilidade caso eu tenha uma falha em um dos nós. Beleza? Então, muito obrigado. Se vocês quiserem precisarem de um suporte mais avançado, uma consultoria, a nossa empresa ela presta consultoria para a Proxmox já há algum tempo. A gente tem vários clientes que utilizam várias soluções, desde replicação,
de storage por dentro do Proxmox, como storages internos, storages de rede, né? E a gente também pode te ajudar nessa configuração do Ceph, aí, principalmente indicação de tipo de hardware, enfim, prestar consultoria nessa área aí, beleza? O nosso contato está ali na descrição do vídeo, né, no nosso canal também. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só falar com a gente, beleza? Muito obrigado e até mais. Espero que esse vídeo tenha sido útil aí para vocês.